nome é Bruno Giancoli, sou advogado, mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou professor de Direito Civil, consumidor e Direito Eletrônico. E nós vamos continuar o nosso curso de Direito Eletrônico, nossa quarta aula. Vamos discutir hoje o tema documento digital, dando continuidade ao nosso curso que na aula passada nós tratamos sobre contratos eletrônicos. Dúvidas, sugestões sobre o curso, vocês podem enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Muito bem, trataremos então da temática relativa aos documentos. Mas antes de entender o que é um documento digital, o ponto inicial da nossa discussão é entender o que é um documento. Quando alguém fala, eu preciso documentar algo, o que está por detrás dessa expressão? O que você quer ao documentar? De alguma maneira você quer memorizar, você quer recordar. O documento, portanto, ele é um suporte material de um determinado conhecimento. O suporte material, ele se confunde com o próprio conhecimento. Quando você eventualmente lê um livro, o livro é um documento. Mas ele é fisicamente analisado porque ele nos traz um conhecimento. A pessoa que, ao comprar um livro, ela está interessada especificamente no aspecto físico, no aspecto corpóreo, ou o conhecimento que aquele suporte físico, aquele suporte corpóreo traz a ela. Ela está preocupada com o conhecimento. Portanto, sobre essa perspectiva, podemos concluir o seguinte: o documento nada mais é do que um suporte para que eu possa exprimir, para que eu possa materializar um determinado conhecimento. Este documento, ele nasce do ponto de vista físico, né? A ideia da imprensa, a ideia do papel, a ideia do papiro. Quando nós estamos falando, portanto, do documento, ele representa uma revolução social, uma revolução da nossa sociedade. Existe um período histórico de toda a nossa vida de seres humanos aqui na Terra que nós simplesmente não temos conhecimento. E por que não temos conhecimento? Porque isso não foi documentado. Não existem os suportes dessa história. Ou os suportes que existiram se perderam. Se vocês lembrarem até de algumas passagens históricas do conhecimento da linguagem cuneiforme, a pedra roseta, todos são elementos históricos relacionados a documentos. Um suporte material que de alguma maneira nos trazia um determinado conhecimento, um determinado saber. Só o que aconteceu com o passar do tempo? O documento mais impressionante, o documento mais utilizado por nós é o documento físico. Só que ele acaba nos trazendo alguns problemas. O documento físico, ele é perecível. O documento físico, de alguma maneira, nos traz alguns obstáculos. O volume, é o aspecto do dia a dia. Eu tinha até um chefe que brincava comigo, que dizia que o inferno não é feito de chamas. O inferno é feito de papel. Né? É tanta papelada hoje em dia, é tanta documentação. Isso virou um problema para a sociedade. Nós temos tanto conhecimento, nós adquirimos tanto saber, que nós não temos mais base física para colocar esse conhecimento. E aí, mais uma vez, surge a discussão da sociedade da informação. A sociedade da informação, ela prima pelo conhecimento. Ela prima pela informação. A informação é hoje o bem jurídico mais relevante do ser humano. E para preservar este bem jurídico, nós precisamos colocar esse conhecimento num determinado suporte. E o suporte físico se mostrou ineficaz. Ele não está dando conta de todo esse acúmulo de informações. Diante disso, estamos substituindo o suporte físico por uma nova forma de suporte, um suporte digital, um suporte eletrônico. Diante disso, pessoal, o que nós já podemos fazer? Nós podemos conceituar, né, o que vem a ser um documento. Se nós olharmos no Aurélio, se nós olharmos aí num dicionário, nós vamos chegar a esta conclusão, que o documento escrito é aquilo que se atesta através de uma base material. Esse é o documento. Nada mais é do que um suporte de conhecimento. É a representação material de uma determinada informação. Vejam, quando eu mostro esse papel,
para vocês, o que vocês estão vendo apenas é o suporte físico. A informação está estampada aqui. O que o ser humano se interessa não é pelo papel físico. Isso aqui, fisicamente, não tem menor valor, não tem valor jurídico. Isso não é bem de proteção, mas o que está escrito, o conhecimento por detrás dele. Então, o documento nada mais é do que o suporte. E é justamente sobre este suporte que nós temos que entender a nova dimensão do direito eletrônico. O direito eletrônico, portanto, ele passa a ver o suporte sobre um outro prisma, uma outra dimensão. E aí, nós chegamos finalmente à noção que nós queríamos. Agora, qual é a grande discussão? Quando eu tenho um documento físico, existem duas coisas que eu consigo perceber logo de cara. Eu consigo perceber quem fez, e eu consigo também perceber se a documentação, se o conhecimento, ele está íntegro. A integridade pode ser avaliada. Como assim, professor? É muito simples. Vamos analisar esses papéis que estão aqui em cima da minha mesa. Se vocês olharem, eles estão numerados. Página 1 a 20. Tem uma referência no topo da página. Tem uma referência no suporte físico. Se você pegar essa minha documentação e levar para uma outra pessoa ler, ele vai começar a ler página 2, página 3, página 8. O que ele vai responder? Ó, isso de alguma forma está faltando alguma coisa. A documentação física permite que eu faça uma análise muito clara da integridade. Ó, está rasgado, a assinatura ela foi falsificada, não foi o Bruno que fez, foi uma outra pessoa. Isso tudo, do ponto de vista físico, é mais fácil, porque nós trabalhamos com o elemento de identidade do documento, que é a assinatura. Então, quem está escrevendo, pessoal, quem está anotando, nós vamos trazer agora um conceito de assinatura do documento, que vai garantir esta autoria, que vai garantir esta integridade. Esse conceito é trazido por Carney Lute. Acho que é um conceito relevante de um grande autor. Ele diz o seguinte, que a assinatura manuscrita tem três funções básicas. Assinatura de um documento. Primeiro, indicativa de quem é o autor do documento. Quem que fez isso aqui? Quem foi? Quem que assinou esse documento? Esse documento é sem autor? Sem autoria? Nós podemos chegar a algumas conclusões. Você pega o documento e não tem referência nenhuma. Se você pegar, por exemplo, uma obra de arte, você sabe quem pintou ela? Sabe, ela é assinada. Se você pega um texto, você sabe quem realizou? Você sabe. Então, a primeira função da assinatura em relação ao documento é justamente essa. Identificar o autor. Segundo, ela é declarativa. Declara quem tem a paternidade naquele conhecimento. Quem fixou aquele conhecimento? Quem desenvolveu aquele conhecimento e o colocou nesse suporte? E, finalmente, a terceira e última função, que é a mais importante da assinatura. A característica ou a função probatória. Serve para provar que esse documento foi feito por mim. Ou seja, quando eu vou lá e faço uma petição, e eu como advogado estou peticionando, eu assino essa petição final. A falta de assinatura faz com que a força daquele conhecimento, a força do suporte desapareça. Uma petição sem a devida assinatura é como se a petição não existisse. Ela não foi subscrita. Mas aí vem a dúvida, mas professor, ela foi protocolada. Eu sei, mas para que o documento tenha força, para que o conhecimento tenha efeitos, eu preciso fazer essas três coisas. Eu preciso identificar quem fez, quem determinou esse conteúdo e, mais ainda, dar força probatória a esse documento. E toda essa carga gira em torno de um único aspecto, que é a chamada assinatura. Só que a assinatura vai ser feita sempre nos documentos o quê? Nos documentos físicos. Pelo menos essa era a visão que nós tínhamos até então. Como é que você pode imaginar alguém assinando um documento se não seja de maneira física? O grande problema que surge é o seguinte: a documentação física acaba nos gerando alguns problemas, pelo menos na nossa sociedade atual. Eu vou dar um exemplo que certamente a maioria de vocês passou
algum dia ou vai passar. Vai um dia num banco, e você quer eventualmente aí abrir uma conta. Você vai assinar uma quantidade de papel absurda. Você vai assinar umas 5, 6 vias de documentos completamente distintos. Em outras palavras, existe um custo gigantesco do suporte físico. Para cada documento, para cada pessoa, são várias vias, várias documentações. Então, o primeiro aspecto negativo que existe hoje, que é analisado para o suporte físico, para o documento físico, é essa questão relacionada ao custo. E mais ainda, relacionada ao meio ambiente. Isso aqui é uma árvore a menos. De alguma maneira, eu estou destruindo parte do nosso ambiente para o quê? Para imprimir um conhecimento. O segundo, lembrem do banco. Se você assinou uma batelada de papel e foi com essa papelada para casa, o que vai acontecer com essa papelada? Vai juntar com o resto da sua papelada. E você chega no final do ano e você vai fazer uma faxina na sua papelada. E aí você vai descobrir que você tem uma infinidade de documentos que você precisa jogar fora. A ponto de você ter que comprar caixas para conseguir se livrar de todos esses documentos. Imagine isso para o banco. Além do custo, que é o custo com papel, o custo com o suporte, existe um custo relacionado também à ideia do transporte. E mais ainda, a ideia do armazenamento. Armazenar isso é muito complicado, gente. É um dos grandes problemas de um banco, por exemplo. Você que é consumidor, vai lá e realiza um contrato e o banco não te dá uma via no momento da sua contratação. E o que o consumidor faz? Entra com uma medida cautelar de exibição de documentos. O banco muitas vezes não cumpre a cautelar e acaba até sofrendo sanções processuais, não porque ele não tem o documento, mas porque ele não consegue achar o documento. É uma dificuldade enorme. E isso, do ponto de vista jurídico, é perigoso. Porque imagina que você realize um contrato e você perde o contrato. O que aconteceu? O contrato deixou de existir? Não. O contrato não deixou de existir, mas o suporte do contrato desapareceu. E o suporte do contrato desaparecendo, isso vai nos gerar algumas consequências. Talvez eu não consiga provar que eu realizei aquele contrato. Aí é que está. Porque é o documento que tem a força probante. Eu assinei um contrato com um de vocês, eu extraviei a minha via e você não me pagou. Mas nós estabelecemos um contrato. Tudo bem, mas no judiciário, o que vai ser a discussão? Prova que você fez esse contrato. E o documento físico, ele tem esse problema, ele é perecível. Ele é difícil de ser armazenado. Ele nos gera uma série de complicadores. Nós temos que lembrar, por exemplo, de coisas curiosas na nossa história. Uma das maiores bibliotecas do Antigo Egito, que foi feita de papiro, que era o suporte material, deixou de existir porque essa biblioteca pegou fogo. Então, se nós hoje só tivéssemos livros e acontecesse uma desgraça e tudo pegasse fogo, todo o nosso conhecimento acumulado por anos e anos a fio simplesmente desapareceria. O conhecimento em si, não. O suporte dele. E ao desaparecer com o suporte, o que acontece? Eu desapareço com o documento. Aí toda a importância do estudo da documentação, do estudo do documento como elemento jurídico. Provar ou a necessidade que nós temos como suporte, provar a quem realizou e a força que ele exerce sob o ponto de vista probatório. Tudo isso vai ser discutido agora sobre uma outra perspectiva, na perspectiva do direito eletrônico. No direito eletrônico, o conceito de documento vai mudar? Nós vamos ter um outro tipo de documento? Não. Nós vamos ter um outro tipo de suporte documental. O que você faz no meio digital é a mesma coisa que você faz no meio físico. O que muda é apenas o suporte. O livro que está na internet, que é um e-book, é o mesmo livro que você pode comprar fisicamente. O conhecimento que ele traz é o mesmo. Você sabe quem é o autor, você sabe analisar a paternidade. O que mudou foi simplesmente como esse conhecimento está se expressando na prática. E aí está a diferença.
Muito bem. E aí vem a dúvida. O que se entende por documento digital? Eu vou aqui apresentar para vocês um conceito, pessoal, muito específico. Este conceito foi apresentado pela Câmara Técnica de Documento Eletrônico do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional é um órgão público que vai gerenciar todos esses documentos e tem como uma das prioridades o quê? Digitalizar, né? Transformar documentos físicos em documentos eletrônicos para garantir a preservação do conhecimento que eles nos trazem. Eles colocam assim, ó. Documento eletrônico nada mais é do que normas definidas, técnicas e instrumentos legais sobre a preservação de informações. Em outras palavras, eles colocam assim: documento digital é uma unidade de registro de informações codificada por meio de dígitos binários. Ah, que explicação complicada. Se eu pedir para você me definir o que é sulfite, a resposta é fácil? Não, você fala, isso aqui é papel, professor. Da mesma forma, definir o que é documento eletrônico, eu preciso buscar a essência dele. E o documento eletrônico, ele tem essa característica. O documento eletrônico nada mais é do que um código matemático. E esse código matemático é um código binário. 0 e 1. Esta combinação entre 0 e 1, e aí com uma infinidade de combinações, permite suportar aquele determinado conhecimento. Toda a internet ela pode ser resumida a uma linguagem matemática, cuja combinação binária desses dois números, 0 e 1, fazem com que eu tenha o conhecimento. Eu estou simplesmente substituindo, portanto, papel. Eu estou simplesmente substituindo caracteres como as letras, o alfabeto, por um outro conceito, por um outro signo de linguagem, que é o código binário. Mas a ideia do conhecimento é justamente o mesmo. Agora, vamos tomar cuidado com um detalhe. Eu vou repetir de novo. O documento digital é uma unidade de registro de informações, codificada por meio de dígitos binários. Eu pergunto, documento digital é a mesma coisa que documento eletrônico? Ou não? São coisas diferentes. Vejam, isso aqui é um documento digital? Não. Isso aqui não tem uma expressão matemática. Se eu pegasse esse texto e gravasse ele numa mídia, num CD, por exemplo, ele passou a ser um documento digital? Ou ele passou a ser um documento eletrônico? Ele tem um suporte eletrônico. Aí que está. Tudo que eu gravo, por exemplo, num CD, que eu gravo num DVD, ou até em mídias mais modernas, como é o caso do Blu-ray, ou antigamente no VHS, no cassete, eu não posso falar que isso é um documento digital, mas simplesmente reduzi-los a documentos eletrônicos. E por documento eletrônico, o que nós temos que entender? Documento eletrônico é uma unidade de registro de informações acessível de um equipamento eletrônico. Em outras palavras, se você pega um CD, aquele é um suporte de um conhecimento? Aquele é um documento eletrônico? O CD é um documento eletrônico. Mas você só consegue ter acesso a esse conhecimento de que maneira? Tendo um aparelho que faça a leitura do CD. Da mesma forma que você tem que ter um aparelho que faça a leitura do DVD e das demais mídias. Nós temos aí o CD, o DVD, o Blu-ray. Nós tivemos até algumas mídias eletrônicas que não deram certo, como o LD, que era o Laserdisc, que era uma mídia grandona, assim, pesadona. Tivemos o MD, que era o Minidisc. Temos ainda outros suportes eletrônicos de dados. Os suportes eletrônicos de dados não vão dar origem necessariamente a um documento digital. O documento digital é aquele formado por dígitos binários. O documento digital, ele é uma linguagem matemática.
E essa linguagem matemática, a sua compreensão, não depende necessariamente de um determinado aparelho eletrônico. Quando eu quero ler um código HTML, quando eu quero ler uma informação, eu preciso necessariamente de um tipo de computador? Não. Hoje o documento digital, ele tem um sistema de compreensão, um suporte que qualquer elemento digital, qualquer elemento eletrônico pode ler, qualquer micro. Se você acessar a internet, você vê a página. O que é a página? A página é um documento digital. E ela foi feita como? Ela foi criada a partir de um código, e esse código leva em consideração os elementos binários. No final das contas, todo mundo virtual, ele pode ser reduzido numa conta matemática. Eu sei que a maioria de vocês assistiu ou se lembra da entrada do Matrix, que mostrava aquele monte de números passando. No final das contas, o que é a Matrix? A Matrix é uma visão, um tanto quanto fictícia, do cyberespaço. É como se você tivesse uma vida paralela, uma vida digital. E esta vida digital é uma vida matemática. Ela é uma combinação infinita de números que vão dar origem a alguns conhecimentos, a algumas informações. Então, este é o conceito de documento digital. Documento digital é aquele necessariamente expresso ou formado por dígitos binários. Quando o documento ele está sobre uma base eletrônica, ele não é necessariamente digital, tá claro? Até porque nós temos algumas bases eletrônicas que não são digitais, são análogas. Você vai ler lá um cassete, você vai ler um VHS, ela é digital? Não, ela é uma base análoga. Mas ela é eletrônica? Ela é eletrônica porque eu preciso de um equipamento eletrônico para compreender esse conhecimento que está impresso nela. Senão eu não consigo transmitir. Tá claro? Muito bem. Visto isso, que nós já entendemos o que vem a ser o documento digital, vem uma dúvida. Como eu posso dar validade ao documento digital? O que eu tenho que fazer? Para dar validade ao documento digital, nós precisamos utilizar um tipo específico, pessoal, de apresentação. Um tipo específico de forma para combinar todos esses elementos. E esses mecanismos vão dar origem a uma ciência conhecida como criptologia, que essa ciência envolve a criptografia, que é a ciência que estuda a escrita em códigos, e a criptoanálise, ciência que estuda a quebra dos códigos. Até aqui alguma dúvida? Professor, meu nome é Renato, eu sou aluno de Direito do UniCeub e eu queria saber ao certo o que é a criptografia. Então vamos lá. Então, quando nós estamos falando do documento digital, vem esse tema da criptografia. Mas a criptografia, ela nasce desta ideia de uma ciência que analisa códigos. Todos nós temos códigos na nossa vida. A própria escrita é um código que nós conhecemos. Quando nós transportamos o conhecimento para o mundo digital, todo o nosso texto ele é transformado nesse código binário, que é estudado por essa ciência, que é a criptologia. Vamos lá. Respondendo então à dúvida. Por criptografia, o que nós podemos entender? Quem quiser anotar, a criptografia nada mais é do que um sistema de códigos. É um sistema de códigos para trazer ao documento digital elementos de validade, para validar o documento digital. Então, eu preciso desses códigos, não simplesmente porque eu quero esconder a informação. Muito pelo contrário. A criptografia nasce como um instrumento para garantir a validade do documento e para, consequentemente, substituir os elementos de validade que nós temos no documento físico. Por exemplo, no documento físico, nós temos a discussão da sua integridade. E a integridade pode ser feita com análise do próprio suporte. Se eu eventualmente rasgo, o que aconteceu com a integridade desse suporte? Foi comprometida, rasgou. Esse suporte aqui está com problema. Esse suporte aqui não vale, está um pedaço faltando. Isso aqui
não tem no documento digital. Então, o que nós precisamos fazer? Utilizar de um outro sistema que valide as informações que estão no suporte. E esse sistema de validação, de validade do suporte digital é a criptografia. Existem dois sistemas de criptografia, pessoal. O sistema simétrico e o sistema assimétrico. Muito bem, são sistemas de código. O primeiro utiliza uma única chave para decifrar e cifrar o código. Eu explico para vocês. Um exemplo muito simples. Eu tenho que passar uma informação para uma pessoa. E esta informação vai ser transmitida por um meio eletrônico. E eu crio um código para garantir que aquela informação que eu mandei é a minha. A letra A significa 1, a letra B significa 2, a letra C significa 3 e assim por diante. Quando a pessoa recebe esta informação, ela recebe o quê? O conhecimento criptografado. E para que ela recebe o conhecimento criptografado? Porque ela sabe que o destinatário, e ela também sabe que o emissor, conhece o código. É como se dissesse o seguinte: só o Bruno sabe que A é 1 e B é 2. Da mesma forma, somente a pessoa que está recebendo esta informação tem conhecimento desse código criptográfico. Quando, portanto, eu cifro o código, a pessoa que decifra tem ciência que sou eu que estou encaminhando. Isso foi muito utilizado nas guerras. As informações eram criptografadas, elas eram codificadas para garantir o quê? Para garantir que a pessoa que estava emitindo era justamente ela. Imagina a consequência de um código ser tomado por um inimigo. Eu poderia mandar uma mensagem, uma determinada ordem, para que a pessoa fizesse uma coisa, porque ela acreditava verdadeiramente que era eu que estava mandando. Quando eu utilizo o mesmo código para cifrar e para decifrar uma mensagem, para decifrar um conhecimento de uma base digital, nós temos a chamada criptografia simétrica. Então, o mesmo parâmetro para cifrar é o mesmo parâmetro para decifrar. O que está surgindo agora é a chamada criptografia assimétrica. Na criptografia assimétrica, o que nós temos? Nós temos duas chaves diferentes. Existe um código para cifrar a mensagem e existe um código para decifrar a mensagem. Diz a doutrina o seguinte: a criptografia assimétrica, de especial relevância para o correto entendimento do funcionamento da assinatura digital, utiliza um par de chaves diferentes, mas que se relacionam matematicamente, sendo uma a chave pública, utilizada para cifrar a mensagem, e outra a chave privada, utilizada para decifrar a mensagem. Em outras palavras, se eu tenho a chave privada, somente eu posso ler o conteúdo daquela informação. Isso me garante o quê? Para o documento digital. Me garante a validade. Porque se eventualmente esse documento for corrompido, o que vai acontecer na prática? A chave simplesmente não lê. A hora que chegar lá, fala: olha, isso aqui não é compatível. Você me mandou um e-mail, está dizendo uma coisa, quando eu decifrei esse e-mail, disse outra. O que vale é o e-mail decifrado, não o e-mail que você me mandou. Então isso é um aspecto super importante, porque a criptografia permite o quê? Permite a substituição de alguns elementos que antes eram inconcebíveis para o suporte físico. Porque a integridade depende desse mecanismo. Depende do mecanismo da integridade. E a integridade só pode ser mantida, a autoria só pode ser mantida com a certificação, com a ideia da criptografia assimétrica. Nós estamos numa fase de implantação da chamada assinatura digital, que usa, entre outros elementos, o instrumento da criptografia. A assinatura digital, ela nada mais é do que um instrumento de prova do documento digital. Prova em que sentido? Que foi você que fez aquele documento. Lembra no começo do Carnelucci
que o documento serve para garantir a autoria, garantir a paternidade do conteúdo e servir como prova? E a prova era feita através da assinatura física? Muito bem. Agora nós vamos criar uma assinatura digital, que utiliza como instrumento o sistema de criptografia assimétrica. Legal, pessoal. O que nós devemos entender é o seguinte: quando nós estamos falando de assinatura digital, temos que lembrar que para o signatário, ele vai utilizar um software de um computador que utiliza uma função conhecida como função hash, né? O que é essa função hash? É uma função do software que consegue identificar quem está enviando aquele documento. Muito bem. Nesse sistema, o que diz a doutrina? Diz o seguinte: o signatário, já com o documento que deseja assinar, digitalmente disponível, acessa um software de computador que, utilizando a função hash, gera um resumo do documento. Eu vou lá, eu quero mandar o documento. Vou agora assiná-lo digitalmente. O que faz esse software? Gera um resumo da documentação. Ele continua: deve-se ressaltar que esse documento é único, ou seja, nenhum outro documento digital pode gerar aquela sequência numérica gerada pela função hash, né? E aí o que acontece? Em razão disso, eu tenho o documento e eu tenho um resumo desse documento que é único, que é a assinatura. Essa função, portanto, nos traz uma sequência numérica que faz com que aquele documento seja exclusivamente aquele. Da mesma forma que, se eu assinar o mesmo contrato 10 vezes a minha assinatura física vai sair o quê? Ela vai sair diferente. Com esta função, todas as vezes, portanto, que eu mandar esse documento, esta função vai gerar um novo código binário, um novo elemento de identificação que permite concluir o seguinte: permite concluir que quem realizou aquele documento foi aquela determinada pessoa. Legal. Faz-se o resumo, faz-se a identificação desse documento digital e eu tenho que enviar para o destinatário. E aí como é que funciona? Continua explicando a doutrina da seguinte forma: a seguir, o programa de computador aplica a chave privada do assinante ao resumo da mensagem, gerando uma nova sequência de números que só pode ser revertida por meio da chave pública, que faz par com a chave privada utilizada. O resultado desta operação é a assinatura digital. Eu vou combinar, portanto, o resumo ao quê? A chave privada. Quando eu combino essas duas coisas, resumo a chave privada e te envio, você vai perceber que sou eu, porque você consegue decifrar com a sua chave pública. Em outras palavras, quem mandou foi quem? Foi o Bruno, porque ele que tem a chave privada. E ele mandou aquele documento, porque aquele documento que foi mandado foi gerado com base nesse resumo. Uma vez identificado o resumo, uma vez identificado quem mandou, o documento digital é válido, como se fosse um documento físico. Ele passa a ter, portanto, a mesma força probatória que nós temos com o documento geral. O grande problema é que nós ainda estamos numa fase de implantação de toda essa sistemática de assinatura digital, de criptografia. Essa estrutura, ela é feita pelas chamadas infraestruturas de chaves públicas. Existe uma lei que vai disciplinar toda esse mecanismo, toda essa dinâmica dos certificados, das chaves e também das funções para criptografar e descriptografar o documento. Qual é o modelo legal que nós estamos utilizando? Nós estamos usando um modelo centralizado que foi introduzido no Brasil pela medida provisória 2200 de 2001. Esta medida provisória, ela inseriu no Brasil o chamado ICP Brasil, né? O ICP Brasil é uma estrutura que foi criada pelo Estado para esta certificação. É uma estrutura hierárquica, em que ela define uma série de funções, né? Existe o chamado Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, que é a autoridade certificadora raiz, né? A chamada AC Raiz.
que tem por função básica a execução das políticas dos certificados. Você quer ter uma chave pública, você quer ter uma chave privada, como é que você consegue isso? Você vai ter que submeter a esse sistema que foi estabelecido pelo próprio Estado. Esta legislação ainda está passando por um processo de evolução. Por quê, pessoal? Porque nós ainda não temos um trânsito de documentação todo certificado digitalmente. O que nós mandamos? Mandamos e-mails, mandamos comunicados com certificação, com criptografia. Não, você manda um documento aberto. E aí acaba surgindo um problema que é o problema atual. Esse documento eletrônico tem alguma força probatória ou não tem? Se eu te mando eventualmente um escrito sem assinatura, te difamando, você pode processar alguém? Não foi assinado? Fala, não, professor, eu não sei quem é, eu não sei quem é o causador do dano. Se eventualmente esse escrito está assinado, eu sei quem é o autor. Fica simples. O grande problema é que se nós trouxermos essa questão para o direito virtual, para o direito digital, a maioria dos e-mails apenas identifica o quê? Apenas identifica o remetente, o e-mail de quem enviou. Mas eu não consigo afirmar, se não existe assinatura digital, se foi exatamente ele que me enviou. Eu não tenho o resumo da informação. Eu não tenho a chave o quê? Eu não tenho a chave privada. Eu não tenho a mão dele que assina o documento. E aí, portanto, surge uma pergunta, que é uma pergunta do público. Como é que fica esta questão probatória dos e-mails hoje? Como é que funcionam os documentos digitais que não estão certificados? Será que isso tem algum efeito? O público nos traz uma indagação interessante. Vamos dar uma olhada lá. Meu nome é Thiago Cordeiro Silva. Eu gostaria de saber se alguém passasse algum e-mail para algum amigo meu me difamando, esse e-mail serviria como prova. Aí vem a dúvida. A prova da difamação, o e-mail é suficiente? Fala que ocorreu a difamação? Sim, porque o suporte, ele, mesmo não criptografado, é um suporte que traz uma informação, que traz um conhecimento. Qual que vai ser a grande dúvida? Eu provar que este suporte, que este conhecimento, que esta mensagem foi redigida exatamente pelo titular daquele e-mail. A jurisprudência, com o passar do tempo, vem aceitando algumas situações, ela vem dando força probatória a documentos digitais, mesmo sem a certificação. Mesmo sem o quê? Mesmo sem a assinatura digital. E aí vem a pergunta, com que base ela vai dar força probante? Com que base ela vai dar força, ela vai dar validade a um documento que não foi assinado? Ela simplesmente está compreendendo o que é a sociedade da informação. A sociedade da informação, como eu disse para vocês em aulas passadas, toma como parâmetro de análise de valores distintos. Eu não posso submeter rigidamente as regras da sociedade que nós conhecemos para a sociedade virtual. A assinatura, ela é um elemento típico da nossa vida presente. E não é ainda um elemento muito disseminado da nossa vida virtual, da nossa vida digital. Muitas pessoas ainda não possuem uma assinatura digital, não possuem esse certificado, porque isso custa dinheiro, o certificado digital ele tem validade, uma série de problemas. Mas as pessoas começam a fazer, dia após dia, documentos digitais. Documentos que têm o quê? Que são expressos através de códigos binários. E um belo dia, esse documento ele pode, inclusive, gerar um ilícito. Nesse caso, que foi a dúvida que nos apresentou o público. Eu posso ter um documento de caráter difamatório, que a única coisa que esse documento nos traz, o que é, pessoal? Justamente o e-mail do destinatário. Para resolver essa situação, para dar validade a esse documento, ou seja, para que ele possa servir como prova desse ato lesivo, e, portanto, permitir o ingresso de uma ação indenizatória, nós vamos aplicar a famosa teoria da aparência. Teoria da aparência. Vejam, se o destinatário é um e-mail de uma determinada pessoa,
Se eu sei que essa pessoa já não vai muito com a cara do outro, se esse é o e-mail que todo mundo usa, que ele sempre usou, que todo mundo conhece, o que eu posso pelo menos presumir? Que quem mandou foi ele. Pela teoria da aparência, portanto, nós estabelecemos uma presunção de validade, uma presunção de força probante desse documento. Ele foi assinado pelaquela pessoa? Eu não sei, mas parece que foi. A teoria da aparência é uma ficção jurídica para dar validade a algumas situações reais, em que eu não consigo atestar detalhadamente o fato. É a mesma situação que você vai lá, entrega uma petição inicial, entrega uma citação na porta de uma empresa, e quem bate o carimbo é uma pessoa que não tem poderes estatutários para assinar pela sociedade. Mas se bater um carimbo, tem uma assinatura em cima, não parece que foi a empresa, a pessoa que recebeu não tinha força para isso? Parece. E nós vamos dar consequências reais para esse ato. Da mesma forma, é o documento ou o e-mail difamatório. Mas lembre-se do seguinte, como nós estamos falando simplesmente de uma teoria da aparência, como eu não tenho certeza que foi aquela pessoa que escreveu, porque eu não tenho certificado digital, eu não tenho sistema de assinatura, não existe um certificado lógico que garante que aquela pessoa, através do resumo das informações que mandou aquele dado, nós vamos usar, ou melhor, nós vamos analisar esta situação de uma forma um pouco mais ponderada. Caso, numa ação como essa, numa ação de responsabilidade civil, seja levantado uma possível fraude, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar, olha, realmente não foi ele que fez. Mas a teoria da aparência, pelo menos, garante um acesso, permite que esta pessoa possa utilizar o documento como um elemento de prova. Um dos exemplos que nós temos importantes são os documentos eletrônicos gerados em sites de relacionamento. Esses documentos eletrônicos, essas mensagens eletrônicas, muitas delas têm carga difamatória. E eu consigo determinar quem é o autor, quem colocou aquele conteúdo, quem colocou aquele conhecimento, quem gerou aquele documento digital. Nesse caso, quem vai ser responsabilizado? A pessoa que colocou. Da mesma forma, nós temos um exemplo que hoje cada vez é mais comum, é mais debatido, o uso de documentos digitais para comprovar alguns ilícitos. Como é o caso da conversa no SMS, conversa no MSN, para provar indícios de infidelidade. Não é uma infidelidade virtual? Não, não é isso. Mas aquele documento digital, aquela conversa que foi realizada naquele software, permite que eu conclua o seguinte, que a pessoa está com uma tendência a violar algum dos deveres do matrimônio. Ah, mas eu não tenho certeza se naquele momento era ele que estava conversando. O computador todo mundo acessa, ele deixou a senha lá aberta e não teve controle. Mas pelo menos parece que é ele. Ele sempre conversa com essa pessoa. É sempre ele que está utilizando esse computador. A falta da certificação digital, portanto, não inibe o efeito probatório. Pelo menos nesse aspecto. Para concluir, pessoal, vamos lembrar o seguinte. O documento eletrônico ele está sendo muito debatido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Uma das grandes discussões sobre a validade do documento eletrônico diz respeito ao peticionamento eletrônico. Quem quiser anotar, o peticionamento eletrônico, ele surgiu com a Lei 9.800 de 99. Lá ele colocava assim, ó, em 26 de maio de 99 foi promulgada a Lei 9.800, que autoriza o uso de peticionamento eletrônico, não digital, peticionamento eletrônico, portanto entraria o fax, né? E o e-mail. Ele diz lá, artigo 1º, é permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados em imagem, tipo facsimile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependem de petição escrita. Então, a partir
desse momento, o que fica claro? Que o peticionamento eletrônico foi permitido. Porque ele utiliza o quê? O facsimile. Qual é a discussão que nós estamos utilizando? As pessoas estão abandonando o fax. Elas estão substituindo o fax pelo quê? Pelo e-mail. Só que eu pergunto para vocês, o e-mail é um documento eletrônico ou o e-mail é um documento digital? O e-mail é um documento digital. Da mesma forma que o anexo, que é a petição, também é um documento digital. E o STJ, pelo menos no primeiro momento, ele não dá validade ao peticionamento por meio digital. A petição digital, ela acabou sofrendo o quê? Algumas barreiras. Mas olha, podia o facsimile, se podia o documento eletrônico, por que não pode o e-mail? Porque aí envolve o aspecto que nós vimos no começo da aula. Existe uma diferença técnica entre documento eletrônico e documento digital. O e-mail não se enquadra nesta situação. Mas, com o passar do tempo, o STJ começou a dar alguma validade, começou a dar efeito probante ao documento digital. Tanto isso é verdade que hoje você pode comprovar o dissídio jurisprudencial com base no quê? Com base nos documentos digitais que são fornecidos pelos sites. O repositório que o site nos traz, ele serve como referência a dissídio jurisprudencial. Você entra, por exemplo, lá no TJ de São Paulo. O que está lá? Lá está armazenado um documento digital. Lá tem uma cópia no documento .doc. Você pode imprimir isso daí e comparar com outro tribunal para instruir o seu recurso especial. Falar, mas isso aqui não está certificado pelo tribunal, eu não tenho uma chancela mecânica, eu não tenho uma chancela física desse documento. Mas aí o STJ disse, para esse caso, para comprovar o dissídio jurisprudencial, o documento digital tem validade. Olha só, pessoal, isso é super importante. Isso é super importante por quê? Porque o STJ está avançando. Está avançando e está avançando muito. O que acontece hoje? Hoje nós estamos nessa fase relacionada à validade do peticionamento digital. E onde o peticionamento digital está esbarrando? Está esbarrando justamente na assinatura. Como eu posso comprovar que aquele advogado realmente peticionou aquele processo? Nós já temos algumas mudanças legislativas importantes, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse tema ainda não é pacífico. Esse tema ainda acaba gerando uma série de polêmicas. Especialmente porque o peticionamento eletrônico, o peticionamento digital, vai impactar no aspecto do prazo, no prazo para o recurso. Se você peticionar pelo fax, você tem um prazo assegurado por lei para apresentar posteriormente o documento físico, o suporte físico. Quando você faz o peticionamento digital, parte da jurisprudência do STJ diz que isso não é possível. E aí começam alguns debates. Nós temos, portanto, ali uma questão que eu vou trazer para vocês, que diz o seguinte, olha só, recurso especial, número 594.352 de São Paulo. Ele diz o seguinte, esse recurso especial, ele deixa muito claro que é impossível a utilização do e-mail para o peticionamento eletrônico. Ele fala o seguinte, a terceira turma desta corte, por maioria, entendeu que o e-mail não equivale ao fax para fins de peticionamento eletrônico. Ou seja, eles disseram que e-mail, documento digital, e a lei fala apenas sobre documento eletrônico, exclui. Ah, mas é próximo, mas não é a mesma coisa. Da mesma forma que é próximo a ideia de um papiro e de um livro, mas não é a mesma coisa. Existe uma diferença sensível no suporte. E é este o momento que nós estamos enfrentando, o momento da mudança do paradigma. Qual é essa mudança? A mudança é o documento eletrônico, o documento digital, para ter validade,
ele precisa dos mesmos elementos característicos do documento físico? Ele precisa da assinatura? Ou a ideia de confiança, ou a ideia de aparência por si só já é suficiente para que a gente consiga dar validade? Vejam, quando eu digo que o documento eletrônico, quando eu digo que o documento digital, pela falta da assinatura, ele não é válido, eu estou indo na contramão da sociedade. Porque a sociedade hoje estabelece documentos eletrônicos basicamente sem assinatura. Raríssimas as vezes você assina algo. A assinatura digital, eu diria que é o elemento mais forte para você comprovar a veracidade, o conteúdo e a paternidade no documento. Mas eu entendo que a tendência qual é? A tendência é que no futuro não tão remoto, nós vamos começar a dar validade a um documento digital independentemente de assinatura. Por quê? Porque pelo menos hoje a certificação digital ainda é uma coisa muito cara. A certificação digital não é uma coisa acessível a todos. E as pessoas não vão deixar de realizar, de fazer, de montar documentos porque não tem a devida certificação. O mundo não para o direito. O direito precisa entrar nesse mundo em constante movimento. E a tendência é essa. A tendência é que o documento digital ele seja visto, interpretado de uma outra forma. Talvez no futuro próximo, sem assinatura. Porque como nós vimos em aula passada, se existe contrato feito por máquina, esta máquina não pode assinar, nem digitalmente. Então a tendência qual é? É de modificar esses conceitos. Mas nós ainda estamos nessa fase de transição. Muito bem. Nesta aula, portanto, pessoal, o que nós vimos? Nós vimos o tema do documento digital, fizemos uma análise do próprio conceito de documento, que o documento ele está associado ao suporte físico, e o que muda na documentação digital é justamente o suporte. Existem três conceitos que nós sempre temos que trabalhar: documento físico, documento eletrônico e documento digital. Documento digital é aquele realizado por dígitos, combinações binárias. E o grande problema do documento digital é justamente quem fez esse documento, como ele foi feito. É o problema da assinatura, né? Quem é o verdadeiro autor desse documento. E, para tanto, nós usamos um sistema de códigos, de combinações de códigos, conhecidos como criptografia. E esta criptografia é a base que dá origem à assinatura digital, que nós utilizamos um modelo assimétrico, com duas chaves, uma pública e uma privada. E essas duas chaves combinadas, elas permitem atestar a validade daquele documento, atestar o seu conteúdo e quem é o verdadeiro autor. Esta discussão do documento digital já chegou ao judiciário, especialmente no tema de peticionamento. Se eu posso peticionar, se eu não posso peticionar, da forma digital. Os cartórios digitais estão vindo justamente para isso, para garantir esse peticionamento. Mas ainda se discute muito a necessidade da assinatura digital, que pode ser algo bom, mas também pode eventualmente travar todo o processo de evolução da nossa sociedade. Eu agradeço a atenção de todos. A nossa próxima aula nós vamos tratar de crimes digitais, crimes que são propagados na internet. O e-mail do nosso curso é saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever essas aulas, assim como as demais aulas, pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e fazer o download do conteúdo das aulas. Muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.